Boa tarde a todos. Bem-vindos ao bate-papo sobre empreendedores e empreendedorismo sustentável. Sou Iracema Machado de Aragão, professora da Universidade Federal de Sergipe, vinculada ao Departamento de Administração e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual, PPGPI. Agradeço o convite da professora doutora Suzana Leitão Russo, editora-chefe da Backup Books Editora, uma editora que publica livros digitais em diferentes áreas. Vocês podem visitar o site backupbooks.com.br e ver as opções aí dos livros disponíveis. A Backup Books foi uma editora criada pela Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual, a AP. Vocês também podem visitar o site ap.org.br.
Recentemente, a Backup Books publicou um livro chamado Transferência de Conhecimentos e Empreendedorismo Inovador. E um dos capítulos vai ser discutido hoje, que é exatamente o capítulo sobre empreendedores e empreendedorismo sustentáveis. Dilema entre oportunidade e valores intrínsecos sustentáveis. Quero cumprimentar os palestrantes, professor doutor Eugênio Ávila Pedroso. Tudo bem, professor? Quero cumprimentar Eliane Alves da Silva. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa tarde a todos. E cumprimentar Georgia Arioli Buzios. Tudo bem, Georgia? Boa tarde a todos, tudo bom, obrigada pelo convite. Então, vamos falar um pouco das regras do evento. Eu vou fazer a mediação da palestra. Então, será uma palestra de mais ou menos 40 minutos. Eu peço que vocês desliguem as câmeras e o microfone e também se identifiquem no chat. Coloque o nome e a instituição a qual estão vinculados. As perguntas ocorrerão depois da palestra e nós faremos a discussão via chat. É interessante esse tema, especialmente para mim, que sou da área, porque empreendedorismo é a criação de novos negócios. Então, entendemos que, no momento atual, é muito importante estimular atividades econômicas para a geração de emprego, renda, inovação, desenvolvimento, crescimento. Então, as micro e pequenas empresas no Brasil representam 99% de todas as empresas do país, segundo o SEBRAE, e geram mais da metade dos empregos. Então, esse tema é muito pertinente para o nosso país. E vincular empreendedorismo e sustentabilidade é interessante porque vai estimular o empreendedor a fazer negócios com justiça social e respeito ao meio ambiente. Então, eu vou apresentar os convidados, um breve currículo, né, dos convidados, para que vocês conheçam. Então, o professor Eugênio Ávila Pedroso, ele possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Ele possui mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pelo Instituto Nacional Politécnico de Lorraine. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de administração e agronegócios, com ênfase em administração de setores específicos. Não sei, está em inglês? Atuando principalmente dos seguintes... Essa é ela? Não. Oi? Elizabeth, acho que o microfone estava aberto. Ah, tá ok. Então, continuando aí a apresentação do professor Eugênio Ávila Pedroso, ele tem experiência na área de administração e agronegócios, com ênfase em administração de setores específicos, atua na questão de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, educação para sustentabilidade, inovações sustentáveis e base da pirâmide Amazônia e agronegócios. A outra palestrante é a Eliane Alves da Silva. Ela atualmente é discente do programa de pós-graduação, que é um mestrado em administração da Universidade Federal de Rondônia. Atua na linha de pesquisa Governança, Sustentabilidade e Amazonas. Participa do Centro de Estudo Interdisciplinar Desenvolvimento Sustentável da Amazonas. Ela possui graduação em administração pela Universidade de Londrina, experiência profissional de nível técnico profissionalizante na área de administração. E a convidada, nossa convidada também, a Georgia Arioli Buzios, ela é mestranda do curso de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela possui MBA
em Ciências do Consumo aplicadas pela ESPM do Sul e graduação em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem experiência em docências na área de gestão. Então, é isso, é a apresentação. Eu passo a palavra para o professor Eugênio Ávila Pedroso. Professor, por favor. Abri o microfone, professor, está fechado. Ok. Pessoal, é um prazer estar aqui interagindo com vocês. Então, é mais realmente, né, uma conversa entre nós. Eu acho fantástico quando a gente... Porque eu trabalho muito com interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? Então, essa troca de ideias, de áreas diferentes, é uma das coisas assim, que eu acho que é mais... que apresenta um maior grau de fertilidade, né, digamos assim, em termos de criação de ideias. As discussões, né, são diferentes nas diferentes áreas, então a gente circular entre as áreas é muito importante, e nos dias atuais mais ainda, né, porque as coisas são interdependentes, né, umas coisas afetam as demais. E então é um prazer assim estar fazendo essa troca aí com o pessoal, né, do EMP. Eu acho que a maior parte eu não conheço uns 3 ou 4 que talvez sejam da administração, né, que eu conheço. Então a maior parte é do EMP, né? E então isso é importante assim, e a gente gostaria que vocês ficassem à vontade caso tenham dúvidas, porque às vezes as abordagens são um pouquinho diferentes, né? Eu estou aí na busca de fluidos astrais, como vocês podem ver aí pelo meu fundo, né? Na busca de novas ideias, né? Então, essa é a busca permanente nossa, né? Espero que seja útil o nosso encontro nesse sentido, né? Eu vou falar, nós vamos dividir nossa apresentação em 3 partes, né? Eu vou fazer uma pequena introdução e depois, na realidade, a Georgia e a Eliane que vão completar, né, realmente a apresentação. Mas eu gostaria, assim, de dizer assim, que a gente tem algumas discussões meio hoje semelhantes, né? Porque a gente pode falar em empreendedorismo sustentável, pode falar empreendedorismo social, nós temos negócios sociais, nós temos várias, vamos dizer assim, formas diferentes de incluir o social e o ambiental nas discussões tradicionais, né, das empresas, né? Então, eu acho que isso é importante. E conforme tu segue uma linha ou outra, né, digamos assim, tu vai ter referenciais diferentes, ideias diferentes do que incluir ou não, né? E eu acho que na nossa construção de hoje, uma coisa importante é fazer uma meia separação, porque uma coisa é você como pessoa, né? Você pensar o que eu penso em sustentabilidade. Por exemplo, hoje, nós vamos discutir hoje aqui, né? Quer dizer, uma forma de praticar a inovação, né? Que a inovação é um pouquinho o centro aqui que une quase todos nós, né? A gente sabe que dificilmente vai se livrar da inovação. As empresas necessitam, a nossa vida no dia a dia quase que hoje necessita, ainda mais com a pandemia, né? E então, na realidade, só que nós estamos escolhendo aqui nesse momento discutir que uma forma de inovar é a sustentabilidade. E aí nós temos uma coisa assim que é o ideal versus o real, né? O discurso versus a prática. E acho que isso é interessante, que é meio um pouquinho o fundo que a gente vai falar, porque a gente vai comentar um pouquinho do que seria vamos dizer assim, uma pessoa sustentável. A gente vai falar em ser sustentável, né? Alguém que ideias mais gerais do que poderia pensar, segundo sempre alguns autores, né?
É, e depois a gente vai entrar algumas startups, algumas empresas, startups, né? Como é que tu, da tua ideia, o que é praticável, né? O que você consegue agora, quando chegar lá e tu tem que pensar no dinheiro, e tu tem que pensar nos colaboradores, naqueles que vão trabalhar contigo, que tem que pensar em fazer funcionar o produto em termos do processo, né? E chegar a um produto, um serviço, né? E equacionar todo o lado econômico, né? E depois tem que vender isso aí, né? Então, aí aquelas tuas ideias básicas, né, de como funciona, do que pensar da sustentabilidade, é quase que aquilo que a gente pensa que nós temos no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, a gente pode fazer um bom discurso de sustentabilidade, mas quando chega lá em casa, a gente não faz nada daquilo, né? Ou tenta, né, digamos assim, esquece, né, às vezes, né, daquilo que é o nosso discurso, né, ou as nossas ideias, porque quando chega na prática, né, tem outras coisas que tem que analisar. Então, é um pouquinho isso o fundo, né, que a gente vai fazer a linha condutora, quer dizer, falar um pouquinho, assim, de algumas visões, né, de você como pessoa, como ser humano, né, e coisa e tal, e depois olhando um pouquinho algumas experiências, né, de empresas e mais startups, né, porque startups é onde também a gente é um caminho para inovação, né, digamos assim. Então, hoje nós poderíamos falar também de startups meio sociais também, né? Digamos assim, que é quando coloca o social, o ambiental, né, digamos assim, como das estratégias ou uma das orientações principais para ela. Então, é mais para dar essa introdução inicial aqui, né? Depois a gente fica à disposição para as conversas. Então, eu repasso agora para a Jorge e para a Eliane para elas continuarem, então. Obrigada, professor Eugênio. Eu quero falar que essa live está sendo gravada, vocês podem ver depois no YouTube da Backup Books. Ok? Eliane, por favor. Bem, primeiro, boa tarde a todos novamente, o pessoal que entrou no decorrer da apresentação do professor Eugênio. Eu vou agora compartilhar um slide para a gente fazer uma introdução do nosso trabalho, do nosso capítulo de livro, mais precisamente. Deixa eu agora colocar no módulo apresentação. Eu queria ver um ok de vocês, se todos estão visualizando bem a imagem, tá tudo ok? Né? Certo? Ok. Então, assim, o nome do nosso capítulo de livro seria Empreendedores e Empreendedorismo Sustentáveis, um dilema entre oportunidade e valores intrínsecos. Esse capítulo de livro, ele é um ensaio teórico, onde nós discutimos essa percepção dos tipos de empreendedores. Alguns empreendedores têm uma visão mais sustentável, outros têm uma visão mais de oportunidade. Bem, mas deixa eu apresentar a gente novamente. Eu sou do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Rondônia. A Geórgia é da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o professor Eugênio, ele leciona nas duas universidades. Só para a gente continuar. Esse capítulo de livro, ele foi retirado desse livro, que é da Backup Books. Todos que estão assistindo podem fazer o download entrando no site. É o livro Transferência de Conhecimentos e Empreendedorismo Inovador. Eu volto para aquela discussão inicial que a gente começou. Geralmente, quando a gente fala de sustentabilidade, muitas pessoas ligam isso a terceiro setor. Eliane, só para talvez situar o pessoal que está assistindo, o capítulo de livro, nós vamos colocar uma parte aqui que não é do capítulo do livro, né? Que é principalmente sobre as startups, que daí é um pouco da dissertação da Geórgia, né?
Vai além um pouco do capítulo do livro, né? Foi uma decisão que a gente tomou, né, exatamente porque é um ensaio teórico e a gente queria trazer um pouco dessa realidade do ensaio, mas também trazer um pouco para a prática. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de desenhar um modelo de negócio. Então, o legal dessa discussão é que a gente pode trazer alguns exemplos, até para depois na discussão e nas perguntas, as pessoas têm uma noção do que a gente está falando. É claro que alguns já conhecem, outros não, é uma discussão aberta. E como sempre, a gente quer o crescimento aqui, né, com um pouco mais de conhecimento. Então, voltando aqui à apresentação, quando a gente fala de sustentabilidade, é difícil a gente associar sustentabilidade a negócio, ainda mais numa atividade empreendedora. E o empreendedor sustentável, que parte para esse campo, para esse nicho, ele tem alguns dilemas, porque ele está pensando em sustentabilidade, ele pensa em bem-estar social e ambiental, mas também geração de lucro, ele não pode abandonar totalmente essa ideia. É claro que existem diversos modelos de negócio, como se houvesse uma escala. Há modelos de negócios de empreendedores sustentáveis que é mais preocupado com o lado humano, há modelos de negócio mais preocupados com o modelo ambiental e outros um pouco mais voltados para o modelo econômico. Depois a gente vai analisar com os exemplos essas escalas para que vocês possam compreender um pouco melhor. Mas o que a gente tenta equilibrar quando a gente fala de empreendedores sustentáveis? Um desenvolvimento sustentável com um objetivo mais amplo social. Né? Essa discussão ela se iniciou na década de 90 e ela vem se aperfeiçoando com o tempo, onde tem que ter um equilíbrio entre valores competitivos e valores pessoais do que eu acredito, da ideia que eu tenho de construir um mundo melhor. Então, parte desse conflito. Um autor que fala muito isso é o Parrish. Se depois vocês quiserem se aprofundar na leitura, eu recomendo. Bem, nós temos o empreendedorismo tradicional e o empreendedorismo sustentável. Nós temos o conceito de homo econômicos e homo sustenens. Vamos falar um pouco de empreendedorismo tradicional. O empreendedorismo tradicional ele está muito vinculado à criatividade, a inovações. Né? Ideias trazidas por Schumpeter, por exemplo, em que você tem que inovar, criar um modelo de negócio para que você tenha aquela alavanca financeira e prospere. Né? E o empreendedorismo tradicional, ele está diretamente ligado com o homo econômicos, que é uma pessoa que ela pensa em construir os seus bens, pensa no seu bem comum, né? E muitas vezes ela não se preocupa muito com a comunidade ou com as outras pessoas que estão ao redor. Mas calma, não é uma coisa assim errada ou monstruosa. É uma visão de empreendedorismo, onde as pessoas começam a empreender porque elas querem ganhar dinheiro e elas querem se sustentarem, elas querem ter a vida delas. O empreendedor sustentável, além dele ter essa vontade de empreender, de ter um próprio negócio, ele tem algo mais. Ele tem uma preocupação social. Alguém gostaria de falar? Oi? Não, Eliane, eu acho que alguém está com o microfone desligado. Então tá. Porque assim, eu não estou vendo vocês, eu estou aqui com a tela, mas qualquer coisa, né, podem falar, fiquem tranquilos. Tudo que puder vir contribuir, melhor ainda para a nossa discussão. Então, o que nós vamos fazer aqui sobre o empreendedorismo sustentável? O Homo Sustenens, ele acredita em quê? Eu tenho uma ideia de sustentabilidade, eu quero ajudar a minha comunidade, eu quero ajudar o meu entorno, as pessoas, e ele tenta criar um negócio que contribua de uma determinada forma para isso. Então, nós vamos discutir esses conflitos que os empreendedores sustentáveis passam, ok? Vamos para o próximo slide. E o empreendedorismo... Eliane, se tu permite só um pequeno comentário. Sim, fica à vontade. Assim, comentar sobre o homo econômicos e sustentáveis, isso aí é um conceito de um alemão, que é um conceito mais recente, assim, né? Que ele
porque nós, em administração, o que a gente discute aqui, durante todo, principalmente, o crescimento das empresas ocorreu principalmente no século passado, nos anos 1900, principalmente que elas se tornaram grandes, né, e coisa e tal. E que toda a lógica de funcionamento delas era baseado no homo econômicos, tá? Então, quer dizer, no homem que é movido pelo raciocínio resultado econômico, resultado financeiro e competitividade. E que depois, então, esse é o chamado homo econômicos. Daí ele tem um conjunto de características, né, em que predomina a economia, finanças, competitividade, por exemplo, vamos pegar 3 delas, né? E um certo egoísmo, vamos dizer assim, né? E de repente, então, com as discussões de sustentabilidade dos anos 90, mas que começou um pouco antes, se quisermos, né? 70. E em 90 ficou mais claro, assim, em 2000 as empresas adotaram quase que massivamente, principalmente as mais organizadas. Aí surgiu uma proposta do tal do Homo Sustinis, que substituiria, em termos de raciocínio empreendedor, né, digamos assim, incluindo outras preocupações além daquelas unicamente econômica, financeira, competitiva e o lucro máximo, né, digamos assim. Exatamente. Tá, era só para situar essa discussão. Então, é uma discussão acima, então, como de comportamento dos seres humanos, da racionalidade dos seres humanos, que depois ela vai rebatendo, porque o empreendedorismo, o empreendedor vai rebatendo no empreendedor tradicional, no empreendedor sustentável, no empreendedorismo, na prática do empreendedorismo tradicional e sustentável, ok? Isso. Bem, espero que ficou claro para todo mundo esses conceitos e depois na rodada de perguntas a gente pode retomar também, certo? Então, prosseguindo aqui, sobre o empreendedorismo tradicional e o empreendedorismo sustentável. O que a gente percebeu com essa questão do homo econômicos e do homo sustinas? O empreendedorismo tradicional ele tem uma visão e o empreendedorismo sustentável ele tem outra. E muitas vezes essas duas visões elas se embatem, elas se contrapõem. E nisso o empreendedor ele se vê voltado numa dupla orientação. E a partir do momento que vai tendo esse embate, ele vai escolhendo uma orientação. Por exemplo, um empreendedor sustentável, ele não é muitas vezes 100% sustentável, ele pode chegar numa porcentagem bem avançada nisso. E outras vezes ele pode, que vai ter um contra-exemplo que a gente vai apresentar aqui, outras vezes ele nem sabe que ele é sustentável, ele está entrando nesse ciclo, ele tem uma orientação até voltada mais para o tradicional e muitas vezes, em decorrência de algumas situações, ele vai caminhando para esse meio mais sustentável, certo? Eu acho que até para... Posso falar, Eliane? Pode até falar. Até para completar um pouco do que a Eliane falou e com o professor Eugênio. Não é uma coisa tão binária, né? A gente é movido pela lógica tradicional de muitos anos, então esse movimento para empreender em sustentabilidade, ele é bastante recente, então não é assim, ou eu sou tradicional ou eu sou sustentável, né? Acaba que essas coisas acontecem simultaneamente, e quando ela fala ali em dupla orientação, é isso, tradicionalmente o empreendedor quer criar um negócio, fazer seu dinheiro e prosperar. E agora, bom, vem o sustentável que vem com uma série de outras métricas para colocar nesse meio também, né? Então, a gente está muito numa transição também, né? Acaba que não é uma coisa ou uma outra, né? A gente tem o tradicional que está indo para o lado de lá, digamos. E no artigo, no ensaio do nosso capítulo, a gente mostra todos esses posicionamentos. A gente não vai abordar todos aqui, mas vão ter várias formas de pensar, onde ele vai pegar um pouco de cada. Então, assim, nossa, Eliane e Georgia, eu quero ser um empreendedor sustentável, vou ter que abandonar totalmente minha lógica? Não, muitas vezes você vai fazer uma transição. Tem ainda empreendedores sustentáveis que ainda estão transicionando nessa escala de sustentabilidade, eles estão aprendendo, não é nada radical. Eu digo que o fato de pensar um pouco na sustentabilidade já é um grande avanço, se a gente for analisar os últimos 20 a 30 anos.
certo? Sem muito radicalismo. Então, o empreendedorismo sustentável, basicamente, esse empreendedor, ele pode ser movido por uma oportunidade. E ele pode ser movido pela sustentabilidade, pelo valor intrínseco dele, um valor interno dele. Quando ele é movido pela oportunidade, o que acontece? Ele quer empreender, ele vê algo que as startups e os exemplos que a gente trouxe aqui vai falar isso. Ele vê algo, nossa, eu posso empreender, eu posso ganhar dinheiro com isso, e isso ao mesmo tempo é uma energia limpa, é uma coisa que eu posso ajudar o planeta e as pessoas. E já tem o empreendedor movido pela sustentabilidade. Eu tenho um valor pessoal meu. E eu acredito que esse valor, ele pode ser estendido em benefício de outras pessoas. Eu posso empreender e ganhar dinheiro com isso. Né? Então, vai ter esse equilíbrio. Vai lá, Para exemplificar melhor para o pessoal, assim, o comportamento mais oportunista é basicamente aquele empreendedor que ele está trabalhando com um produto verde só pelo fato de que ele sabe que hoje está em alta o produto verde, que se ele vender, ele vai ganhar mais dinheiro com isso. É como se fosse qualquer outro produto, mas ele escolheu o verde justamente por questões de marketing e de escalonamento. Então, assim, ele escolheu trabalhar com isso porque é uma boa oportunidade de prosperar, de fazer dinheiro. Já o movido pela sustentabilidade, não. Ele já trabalha com o verde por outras questões e outros motivadores, né? Então, todos são sustentáveis, porque eles trabalham com produtos ou processos, né? Mas é mais a motivação dele, o que leva, né? O primeiro tá ali só focado no lucro, e o segundo lucro, assim, é segundo plano, né? É uma das métricas, mas com certeza não é a única. E lembrando também, né, quando a gente fala de empreendedorismo... Eu vou exemplificar o que a Jorge falou. Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, alguém que trabalha com produtos orgânicos. Eu posso trabalhar com produto orgânico porque eu posso cobrar mais caro e ganhar mais dinheiro, ou posso trabalhar com produto orgânico porque ele faz bem para a saúde. Sim. Tem um caso ali, depois pode estar feliz que o teu produto é premium e que tu vai conseguir ter uma margem muito maior em cima do produto premium, né, do que qualquer outra coisa. Então, assim, quando a gente percebe nesses detalhes. E é tudo sustentável, viu? Sim, aí depois a gente tem a discussão da sustentabilidade forte e fraca, né? Tudo é sustentabilidade, mas, né, tem todo um caminho aí. Então, vamos seguir daqui, né? Já falamos sobre os movidos. Esse quadro aqui, eu acho que a Jorge ela tem mais pertinência para discutir com a gente, né, Jorge? Vamos lá. Bom, então esse quadro aí é uma das coisas que eu estou vendo na minha dissertação, né? Como o professor Eugênio falou antes, eu estou dando uma olhada em startups. Mas esse autor, o Parrish, que a Eliane nos apresentou antes, o que ele fez? Ele estudou empresas consolidadas, né, com bastante tempo de atuação com produtos, né, dentro do empreendedorismo sustentável, com energia e diversos outros. E ele identificou, então, o que essas pessoas que estão com empreendimentos sustentáveis estão fazendo de diferente e por que eles estão dando certo. Porque, assim, não adianta tu ter um empreendedor, tu querer empreender, não dá certo, tu não ajuda ninguém, né? Então, assim, ele foi lá, olhou para as empresas que estavam bem consolidadas e procurou, então, as características desses empreendedores e ele apresenta aqui para a gente, né? Então, como é que ele traz? Ele traz a questão do raciocínio perpétuo, que ele chama que seria esses movido pela sustentabilidade que a gente falou antes, e o pessoal que tem um raciocínio mais exploratório, que seria, então, esses movidos pela oportunidade, né? Então, um pouquinho do que a gente falou antes, assim, a questão do propósito, que eu acho que foi o principal exemplo ali que o professor Eugênio usou. O propósito daquele que é pela sustentabilidade, ele está pensando na perpetuação de recursos, ele não está pensando só em usar em explorar, né, esse recurso. Então, o propósito dele é outro, né? Então, com relação à própria eficiência, assim, o que acontece? A gente está acostumado ali na lógica tradicional, economia máxima, vamos lá, eu vou gastar o mínimo possível para ter um ganho maior. Já ali, quando o empreendedor sustentável, quando ele pensa em eficiência, ele não necessariamente está olhando só para o lucro que vai gerar ali na ponta, ele está querendo acumular benefícios para toda a cadeia dele, para todo o produto dele, para os colaboradores, como é que isso funciona, né? Ele não está pensando só lá. As métricas dele acabam sendo outras, né?
E a mesma coisa acontece um pouquinho com a questão de tomada de decisão, né? Quando ele traz ali os trade-offs, basicamente, ele considera que ele não é hiperfocado num objetivo só. A satisfação estratégica é mais importante para ele, como é que ele consegue atingir os objetivos, né? Ele vai pensar em vários outros fatores, né? Ter uma decisão que satisfaça todos os quesitos dele de sustentabilidade é muito mais importante do que o lucro no fim do mês. No fim do mês, do ano, enfim, da métrica que for. E a mesma coisa funciona para os critérios. Uma grande diferença, então, do movido pela sustentabilidade da oportunidade é a questão da qualidade. A gente tem lá, juntando com o que a gente comentou antes, o Homo Econômicos, economia mais tradicional, focado numa gestão totalmente quantitativa, né? E aqui a gente traz, então, o Homem Sustentável muito mais focado numa gestão qualitativa, o que está trazendo de benefícios para a comunidade, para toda a cadeia, né? Quantas pessoas eu estou impactando. Depois eu vou trazer nos casos, a maioria dos empreendedores que são sustentáveis, eles estão preocupados em quantas pessoas eles estão impactando. Muitas vezes o alcance é um critério muito mais importante do que quanto ele ganhou lá na ponta, né? Então, tudo isso vai fazer com que ele seja muito mais voltado para o social, para o sustentável, do que para qualquer outra coisa. E a mesma coisa serve ali, o último quesito que o Parrish nos traz, é a questão de incentivos, né, de benefícios. Então, assim, é claro que a gente tem uma gestão muito mais horizontal quando a gente pensa em empresas movidas pela sustentabilidade, né, onde as pessoas têm um alcance muito melhor, né, uma participação muito maior, do que numa empresa mais tradicional, que a gente sabe que é tudo vertical, que tem toda uma questão mais rígida, né, e escalonada. Acho que falei do teu quadro, Eliane. Vamos seguir, então. Peraí. Qualquer dúvida, a gente é só perguntar. Bem, e essa combinação, né, dessa orientação empreendedora e dessa orientação sustentável vai gerar um embate, certo? Que é o que a gente já havia comentando, vai gerar aquela escala de sustentabilidade. E esse empreendedor sustentável, toda hora, ele é exposto a esse embate. E, claro, ele vai ele vai ter uma prevalecência de o empreendedorismo voltado mais pela oportunidade ou voltado mais pela sustentabilidade, porque ele é um empreendedor, a empresa dele tem que render, ela vai ter um impacto, e ele realmente vai ficar preocupado com esse impacto que ele está causando na sociedade, né? Aqui, os fundadores de empresas sustentáveis, eles já têm valores orientados para a sustentabilidade, que vão moldar a sua tomada de decisão. Mas isso, com os exemplos que a gente vai apresentar, vai ficar um pouco mais claro, certo? Não vou me aprofundar muito nisso agora, né? A Georgia vai falar de algumas startups. Opa, a gente volta esse quadro aqui. Vamos lá. Bom, gente, então voltando ali para os casos que eu estudei, né? A gente trouxe a tabela ali que o Parrish usou, então só para clarificar um pouquinho. Ele tinha estudado as empresas mais consolidadas. Então, a ideia, pode seguir, Eliane, a ideia, então, da minha dissertação, enfim, de trazer as startups é justamente para ver se a gente identificava, então, essas características dentro dessas empresas mais novas. A gente sabe que a questão do empreendedorismo e das próprias startups está crescendo muito no país, assim, a gente tem um boom desse tipo de empresa, que antigamente era muito mais focada em tecnologia, né? E hoje a gente tem isso muito mais voltado para as cleantechs e para as empresas de impacto social. Então, a ideia foi justamente olhar para essas empresas e verificar, então, se a gente enxerga essa dupla orientação, né? Se eles estão mais focados para o tradicional ou se eles estão mais focados para o lado sustentável. E como é que isso funciona e como é que acontece, então, essas questões de tomada de decisão também, se influencia, se não influencia. Então, assim, falando rapidamente dos casos que a gente está trabalhando, são 5, tá? O primeiro deles é de um biopesticida orgânico, que ele vem da erva mate, do fruto da erva mate. Então, é um produto que seria do resíduo, né? O que sobra da erva mate que iria fora, ele é aproveitado, então, para fazer esse biopesticida. Então, ele ajudaria bastante, então,
a questão do resíduo, né, para o ambiente, estaria trazendo outra renda ainda para o pessoal da erva mate, né, e para os próprios arrozeiros depois, enfim, o biopesticida que seria utilizado, então, através da erva mate. Então, essa é uma das empresas que eu estudei. Depois, uma que talvez seja mais de conhecimento de todo mundo, que também é um mercado que está crescendo muito, de energia fotovoltaica, né, soluções de energia para casas e para outras situações. Eles têm muito um impacto, uma questão social em função da diminuição de custos, né? Antigamente a gente pensava em energia fotovoltaica como uma coisa muito cara, e hoje em dia não. Hoje em dia tem empresas que estão trabalhando com soluções muito em conta, que vão para as comunidades, que vão trazer um ganho de energia para o ambiente, mas também para a conta de luz da população no fim do mês, que ajuda bastante, né? Que dá um ganho, então, para essas pessoas. Eu vou te dando um ok, Eliane. Volta? O outro... Não, é isso aí. É isso aí, não. Você pode passar. Esse. Isso. A outra empresa que a gente está olhando trabalha com reciclagem, tá? Ela trabalha com o conceito de remunerar o lixo. Então, ela consegue ter um alcance em condomínios, em lugares que não tinham uma arrecadação legal de lixo, trocando por valor, né? Ela veio com esse conceito e... Então, assim, ela remunera todo mundo que coleta e ela trabalha só com cooperativas locais, então, para essa separação do lixo. Então, elas fazem um trabalho bem legal aí no sentido da reciclagem. Próxima. Próxima. E aí, os outros dois, uma trabalha com vestuário sustentável, tá? Na verdade, são calcinhas menstruais, não sei se é do conhecimento do pessoal, mas ele é um produto que tira, né, os absorventes do uso da mulher, né, em torno de mais de 3.000 unidades por pessoa ano, né, então tu tem essa questão do resíduo, né, então ela trabalha nesse conceito só com mão de obra local, ela tem todo um conceito bem bacana aí. E a última trabalha com um bloco de construção, tá, ele basicamente para casas em comunidades mais carentes, tá? Ele é muito melhor que um tijolo normal. Já estou vendendo produto, não, mas é que eu comprei a ideia. Ele realmente é um produto que não deixa nenhuma sobra, tá? Não é que nem o tijolo normal. Tu consegue reaproveitar 100% de todo o material na construção. E ele tem toda uma tecnologia anti-mofo e com relação a temperaturas, né? Que ele torna o ambiente dentro da casa das pessoas muito mais agradável, né? E ele consegue construir em blocos, em pequenos espaços, e ele é muito mais econômico. Então, ele está revolucionando bastante as moradias, principalmente no Nordeste, aí tem um alto alcance. E é uma startup nossa aí também. Pode passar. Lá, próximo. Um minuto assim, só, Eliane. Georgia, tem uma pessoa pedindo que você fale novamente o caso do primeiro slide. A pessoa ficou curiosa. Por favor. Esse primeiro aqui? Slide. Isso. Qual deles? O biopesticida ou o outro? Ele colocou aqui do primeiro slide. Então, fale do biopesticida. Tá. É uma empresa... Tá, vou falar dele. É uma startup aqui do Sul, tá? É uma das empresas que está num momento inicial ainda. Não sei se vocês conhecem alguma coisa de startup, mas a gente tem o período de ideação, né? Que é quando eles estão só nas ideias. Depois parte por depois tu parte para a operação, né? E depois que tu vai escalonar. Então, essa empresa ela ainda está num momento inicial. Foi até que eu tive mais dificuldade de ver algumas coisas, porque eles recém tiveram uma ideia e agora que eles estão... Recém tiveram ideia, não. Ela veio de uma tese de mestrado e doutorado de um aluno aqui da URGS, aqui do Sul. E aí, agora outro aluno se juntou, então, para justamente criar essa questão de tornar uma empresa mesmo, né? Como é que esse estudo, então, vai para o mercado, que é outro momento, né? Que seria algo bem inovador. Então, eles ainda estão fazendo os testes, tá? Eles ainda não estão comercializando. Tiveram uma pausa agora em função da pandemia, claro. Eles estão fazendo algumas pesquisas de mercado. E a ideia é para o início do ano que vem. A base é do que sobra da erva mate, porque a árvore da erva mate tu usa a folha para fazer e sobra o fruto. Então, ela sai do fruto.
detalhes muito técnicos eu não sei. Eu sei que é isso. Não sei se eu te respondi. Depois eu posso até te colocar em contato com a pessoa, bem acessível. Respondi? Obrigada, Georgia. De Depois nada, imagina. vamos abrir para as perguntas aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode escrever no chat. Obrigada. Podemos continuar. Essa sobre as métricas de impacto. Isso. Voltamos aí. Então, assim, eu resolvi trazer só algumas coisas, então, assim, que eu consegui verificar para a gente conversar, né? Então, uma das primeiras coisas que mais me chamou a atenção, eu, previamente, quem me conhece aí sabe, eu não era dessa área, né? Vim estudar essa área por vontade, assim, né? Por empolgação. Então, quando eu fui a campo, né? Eu imaginava que eu ia achar um discurso muito mais sustentável do que eu achei. Não que não seja, mas o discurso do social é muito mais forte em todas as empresas, assim, com algumas exceções, mas assim, o discurso social ele é muito importante. Eu não imaginava que as pessoas pensavam tanto no sustentável pela questão do impacto social, que vai muito do que o professor Eugênio falou no início. Ele está casado, né? Então, eu enxerguei nessas empresas que tu não encontra mais só a questão do ser sustentável. Hoje em dia, o ser sustentável, ele está casado com o social, porque é o que tu está entregando para as pessoas, né? Então, foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção. E quando tu vê as métricas deles, assim, claro que tem as métricas financeiras, quanto tem que vender, quanto tem que fazer, mas as métricas de impacto, eles sabem na ponta da língua quanto estão impactando, quanto não estão, quantas pessoas eles querem impactar, se está melhorando a vida, se não está, de que forma isso está acontecendo, né? Então, eu acho que o grande ganho que a gente tem aí com o Homo Sustenens é esse, assim, é realmente ter essa visão e estar preocupado com isso, né? Então, assim, eles têm, né, o conhecimento da sustentabilidade, eles sabem balancear, né? São pessoas que vão falar do econômico de forma muito, muito clara, né? E clara no sentido assim, não, eu sei que eu preciso do dinheiro, mas para que eu preciso de dinheiro? Para conseguir impactar mais pessoas. É claro que eles têm o salário deles no fim do mês, enfim, mas assim, a preocupação em crescer é impactar mais pessoas, então tá lado a lado. E eles sabem que eles precisam realmente, então, assim, ter uma empresa rentável para poder impactar mais pessoas ainda lá no fim da conta, porque também se o cara quebra hoje, ele deixa de impactar muita gente, né? Então, assim, a importância da saúde financeira para sustentabilidade do negócio, né? Para sustentar o negócio e com isso o negócio poder entregar mais para a sociedade. Então a gente realmente enxerga o lucro só pro fim mais nesse objetivo, né? Próximo. Então, um pouquinho do que eu falei, que a saúde financeira garantia... Me perdi. Aí. Tá. A saúde financeira, então, para a sobrevivência do negócio, né? Aí, passando um pouquinho para a tomada de decisão. Claro, eu não olhei na prática, em função da nossa situação, isso acontecendo. Eu tenho um relato dos empreendedores, tá? Mas, assim, o que eu pude perceber? Que quanto mais valores pessoais ele tem, um pouco do que a gente falou, né? A gente olhou para os valores pessoais deles, dos propósitos de vida das pessoas. Quando ele tem esse valor muito bem estruturado e ele passa para a empresa isso, a tomada de decisão ela passa a não ser tão difícil assim. Eu achei que a gente ia encontrar muito mais dilemas, né? Como a gente falou ali no início, assim, o problema, o cara fica na dúvida. A verdade é que a pessoa que está com um valor bem determinado, ele não tem tanta dúvida assim, né? Ele já sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. É claro que muitos empreendedores abriram mão de grandes negócios, de trabalhar, de se juntar com grandes empresas em função disso, né? Mas eu não senti dor, assim, na decisão, né, dos relatos que eu ouvi, assim, a pessoa que não vou me juntar com aquela empresa porque não me interessa trabalhar com um grande conglomerado, que eu não sei se está terceirizando ou quarteirizando a produção, como é que eles estão fazendo, que eles preferem ter a produção mais local, né? Então, eu ouvi diversos exemplos aí nesse sentido. Então, a tomada de decisão não me pareceu tão conflituosa quanto eu achei que seria, porque ela acaba sendo muito alinhada com os valores da própria pessoa, né? E a questão ali que eu falei dos próprios propósitos de vida, eles estarem alinhados. Porque o que acontece quando a gente vai para a startup, tá? O inicial, o empreendedorismo, elas são muito pequenas.
Então, assim, meio que a pessoa define a questão da cultura organizacional, como a gente vai falar, né? Então, fica muito intrínseco na questão dos propósitos do criador, né? Depois disso, assim, quando a startup, a gente sabe que a ideia é escalonar, né? Escalonar rápido e crescer. Então, assim, aí é uma hipótese. Eu imagino que chegando mais perto desses momentos de escalonagem, que é o que eu via nas empresas maiores, aquela de reciclagem é um exemplo desses. Quanto maior tu vai ficando, aí sim, alguns conflitos vão começar a acontecer. E aí eles abrem mão de alguma coisa. Ou é financeiro ou sustentável, mas aí depende da... Sustentável ninguém abre mão, tá? Porque eles sabem que é muito importante pro produto, até para... Tem os preocupados com a imagem da empresa, né? Tu não pode ter uma empresa verde e não continuar assim, né? Então, tem essa questão também. Vou passar. Senão não vai dar tempo para a Eliane falar. Pode passar? Não. Então vamos lá. Hã? Vamos lá, né? Deixa eu... Uhum. Volta aqui. Esse? Rapidinho, só para eu ia te introduzir, Eliane, agora calma. Não, só para finalizar, então, assim, a própria seleção de fornecedores de toda a cadeia, ela é baseada nessa questão de valores, né? Só para falar um pouquinho de concorrência, que o Eugênio comentou que a competitividade, ela é muito clara e muito exemplo da tradição econômica e do homo econômicos, né? Aqui não, aqui eles conseguem enxergar a concorrência muitas vezes como parceira de negócio. Eu falei lá da energia fotovoltaica. Todo mundo ganhou quando esse mercado cresceu, né? Porque, assim, tem coisas que são muito novas. Então, assim, a partir do momento que esse mercado cresceu e se expandiu, ele consegue enxergar como um parceiro até para atender outros locais. Eles não têm essa questão da concorrência, assim, tão forte, tão pesada, né? E a sustentabilidade, então, presente nas práticas da cadeia, em toda a cadeia, né? Como eu falei antes. Para introduzir a Eliane, então, a Eliane vai trazer um caso mais focado para o tradicional, tá? Mais focado para o oportunista, mas aí também tem outras questões, assim, que eu vi um pouco o pouco de oportunismo que eu vi nos casos, tu vê que a pessoa se transforma também, né, durante o tempo. Pode ser que o caso que a Eliane tenha trazido vai trazer pra gente, comece com uma questão de oportunidade, mas, de repente, ao longo do tempo, né, isso pode mudar também. E só uma última observação, assim, que daí também é inferência minha, inferência do pesquisador. Eu encontrei casos muito bacanas, tá? E de pessoas muito disponíveis para estar discutindo, que nem a gente está aqui hoje. Ao mesmo tempo, eu falei por telefone com uns 3, 4 que não quiseram me atender, que falaram correndo, no sentido assim, quem te falar que está trabalhando com isso, que não está pelo dinheiro, está mentindo. Então, assim, eu imagino que a gente encontre mais questões oportunistas, mas essas pessoas não estão disponíveis para conversa também, né, para participar da pesquisa. Então, talvez seja um viés aí que a gente tenha e pensar como é que a gente vai chegar nessas pessoas, assim, né? Então isso é material para um próximo capítulo de livro já, né? É que eu já estou nos finalmente, eu estou pensando nessas coisas. Mas então a Eliane vai trazer outro caso. Falou, né? Acho que também falou que um disse que podia falar 10 minutos, é isso? 10 minutos. Teve umas 2, 3 pessoas que eu fiquei no telefone, aproveitei o tempo que eu tive, mas assim, é material que tu não consegue usar, né? Assim, me liga agora se tu quiser, tipo, tudo bem, tô aqui, sabe? Mas, enfim. Mas eu imagino que seja também uma questão, né? Que bom que eu encontrei casos legais, foram muito inspiradores, mas também seria legal olhar para o outro lado. Bem, aqui eu trouxe esse outro lado. Eu vou contar um pouco dessa empresa. Essa empresa, J. Alves Madeiras de Demolições, ela é uma empresa sustentável, mas ela é uma empresa sustentável voltada para a oportunidade. Eu vou contar um pouco sobre a história dessa empresa. Essa empresa, ela se situa em Sinop, no estado do Mato Grosso. Então, aqui nós temos o Mato Grosso, Cuiabá está aqui, fica uns 500, 600 quilômetros de Cuiabá, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins e Goiás. Então, fica bem no centro-oeste. Ironicamente, essa empresa, que é uma empresa que trabalha com... Alguma pergunta? Vocês colocam? Né? Gente, alguém está com o microfone aberto, é uma pergunta? Bem, e essa empresa, ela começou em 2005, numa mega operação de apreensão de madeira. Como que foi isso? Sinop
se vocês observarem aqui no mapa, nós temos Sorriso e Lucas do Rio Verde, que tinham uma tradição agrícola. Sinop, em 2005, não tinha uma tradição agrícola. Ela tinha uma tradição madeireira. Haviam, em Sinop, 25 madeireiras. E essas madeireiras, algumas não trabalhavam de uma maneira legalizada. Então, nessa operação chamada Curupira, em 2005, fecharam 25 madeireiras. Na verdade, era 30, sobrou 5 ou 4 madeireiras. E a pessoa que abriu essa empresa, ele era um corretor de madeiras. Ele pegava a madeira que tinha aqui e negociava com o Sul, Sudeste. Ele basicamente fazia isso, ele mudou para cá para trabalhar com isso. E ele se viu numa situação do o que ele iria fazer, né? Como que ele iria trabalhar? Porque madeira nenhuma saiu, ficou até alguns meses que não saía madeira da cidade. Tudo foi fiscalizado, ninguém poderia extrair madeira. E, por alto, um dos clientes dele falou assim, olha, já tentou mexer com madeira de demolição? Depois ele procurou, né, 2 pessoas que trabalhavam na cidade, só que trabalhavam em pequena escala, e ele começou a organizar o negócio do jeito que ele trabalhava, mas trabalhando com madeira de demolição. Eu vou mostrar da onde que ele tira essa madeira. Essa madeira, ela é retirada de casas velhas, casas abandonadas. Por exemplo, eu tenho uma casa de madeira, eu quero demolir ela e fazer uma casa de material de construção, de cimento, de tijolo. Então, ele resgata essas casas, essas aqui, pelo que eu vi, foi numa fazenda. Isso aqui era uma serralheria. Ele compra essa madeira. No começo, que impulsionou o negócio dele, as pessoas doavam. As pessoas falavam assim, eu ia tacar fogo mesmo, pode levar. Muitas vezes, ele limpava o terreno para tirar a casa e as pessoas já agradeciam. Começou assim, lá em 2005. Ou muitas vezes as pessoas falavam, nossa, você vai me pagar para limpar todo o meu terreno e tirar a casa, é isso? Né? Olha só como que começou. E ele foi juntando essas madeiras, né? Demorou um mês para ele entender como é que ele funcionava. Essas madeiras, elas são embaladas, elas são uma carga de madeira comum, selecionadas, elas são carregadas, né? Ele foi comprando na cidade, foi fazendo isso e encaminhou as primeiras cargas deles para as pessoas que revendiam, não era o contato direto dele. Depois de 1 ano, 2 anos ele fazendo isso, ele decidiu viajar até as regiões que forneciam e fechou contatos com fábricas. Sim, existem fábricas que trabalham com essa madeira de demolição. Hoje, ele tem um depósito com essa madeira de demolição. Agora, sim, ele está passando uma transição até... Ele veio pela oportunidade e hoje ele vê que ele dá muita oportunidade para as pessoas. Né? A maioria dos funcionários que ele tem trabalhavam em serralherias, tem ex-tratorista, então ele monta várias bases em algumas regiões no Mato Grosso e no Pará, onde ele tem pessoas que compram essa madeira para ele, né? E ele ajuda essas pessoas e tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Pessoas que ganhavam um salário mínimo sendo tratorista, que hoje já conseguem ter uma casa própria, ter veículo, ter um caminhão para fazer a carga. Então, hoje ele vê o impacto dele, ele está mudando um pouco a maneira de trabalhar. E, claro, ele foi pela oportunidade. A madeira de demolição, ela acaba sendo mais cara que a madeira comum. Por quê? Ela é uma madeira que você não pode derrubar. Você tem autorização para pegar uma madeira que já é subutilizada. Que madeira é essa? Vai ser cambará, peroba, cedro, itaúba, champanhe, canelão, que eles falam. Então, ele compra essa madeira, desmancha essas casas e deixa nesse galpão onde ele vende as tábuas, os caibros, a madeira em geral. Os móveis que são feitos com essa madeira são esses aqui. Você consegue fazer desde guarda-roupa, mesa. Se vocês observarem, tudo é aproveitado. Essa mesa aqui, ela é toda feita no retalho. Se você perguntar para ele se ele se enxergava como sustentável no início, ele vai falar não. Ele vai falar bem o que a Jorge falou.
quem não está nessa pelo dinheiro, não sei o que está fazendo aí. Ele entrou nessa por uma questão de necessidade, porque era o que ele sabia fazer, e ele não tinha produto. Tanto é que, como ele desenhou a empresa, ele tinha aquela ideia de commodity, que ele tinha que correr atrás de madeira, fazer uma carga e vender. É muito engraçado andar com ele, porque o madeireiro tradicional, ele pensa em derrubar árvores, ele pensa em derrubar casas. Ele vê uma casa de madeira e fala, nossa, vou deixar um cartão ali, eu compro a casa. Vê uma ponte de madeira, nossa, vou comprar essa ponte aqui, eles não querem fazer uma de cimento. É muito engraçado, ele mudou a perspectiva dele. Agora ele está mudando para... Ele quer montar uma maneira diferenciada de negócio, porque ele está entendendo que isso traz um impacto bom. Ele está querendo dividir um pouco, porque até agora ele sempre pensou como proprietário. Então, ele pensa em criar em unidades e expandir em pequenas unidades, onde as pessoas tenham autonomia e melhorem a qualidade de vida. Ele está mudando. Ele começou pela oportunidade e agora ele está ficando mais sustentável. Isso é um contra-exemplo que veio totalmente ao contrário, que eu achei interessante trazer para a nossa discussão. Nisso, a gente cai naquela questão de sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca. Todos somos sustentáveis, mas a sustentabilidade fraca, ela é sustentável, mas ela também é voltada para o valor, para o capitalismo, para aquela vantagem, para aquela oportunidade. A sustentabilidade forte, por outro lado, ela já está mais preocupada com o social, com o ambiental, com os impactos. Que nem a gente falou, não existe alguém 100% alguma coisa, 100% e outra. Há uma transição, e essa transição, ela não para. Como os exemplos que a Georgia comentou, eles começaram como uma startup, uma visão sustentável, e vai chegar uma altura que pode ser que eles tenham que optar em ser mais sustentáveis ou gerar pela oportunidade, ou esse contra-exemplo que eu apresentei, que ele começou pela oportunidade e agora, depois de 15 anos, que ele está pensando nos impactos deles, da sustentabilidade. Então, assim, seria isso, até minha parte. Jorge, você quer comentar alguma coisa? Professor Eugênio? Jorge, o microfone está fechado. A princípio é isso, eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Que a gente acabou falando rápido, porque trouxe bastante coisa, é muito pouquinho tempo aí para uma discussão que tem bastante pano para manga. Então, se o pessoal tiver alguma pergunta, a gente parte a partir daí. Só para comentar, né, a questão da sustentabilidade fraca e forte, ela é uma discussão mais aberta, assim, né, de sustentabilidade, mais ampla, né, de sustentabilidade. Quando a gente trabalha com as empresas, principalmente, as grandes empresas normalmente praticam aquilo que a gente chamaria de sustentabilidade fraca, tá? Que, segundo o pessoal que é mais radical na discussão de sustentabilidade, considera que nem é sustentabilidade, tá, pessoal? Aí a gente entra nessa outra discussão, né? Porque uma grande empresa, uma multinacional, né? As multinacionais, a partir dos anos 2000, se vocês olharem lá os princípios, né? Filosofia, estratégia, discurso e todas essas coisas, a partir dos anos 2000, todas são fantasticamente sustentáveis, né? No discurso, nas intenções e coisa e tal. Mas nunca vai ser aberto, vamos dizer assim, a lógica central do lucro ser o principal fator. Eu até posso investir em sustentabilidade desde que eu tenha lucro, e daí uma parte do lucro eu invisto em sustentabilidade. Você vê que às vezes é diferente até dessas pequenas aí, né? Que ficam preocupadas com os impactos sociais e coisa e tal. É claro que lá os valores às vezes são maiores, né? Então, aí a gente entra numa outra discussão, né, que é que a diferença entre a sustentabilidade fraca e forte, uma das principais é que na sustentabilidade fraca, digamos assim, para mim tudo são recursos, inclusive a floresta é um recurso que eu posso transformar, que são
que eu posso transformar em outro recurso. No caso, um recurso ambiental, eu posso transformar num recurso financeiro e isso não tem problema para a lógica. Enquanto que na outra, não. Na outra, se eu prejudicar a questão ambiental ou a social, eu já teria dificuldades de aceitar naquilo que é a sustentabilidade forte, né? Então, só para diferenciar um pouquinho essa outra discussão, assim, né? Quando vocês escutam, assim, responsabilidade social corporativa, que é uma das discussões mais presentes que tem, né, das grandes empresas, normalmente, ela é mais associada à sustentabilidade fraca que a forte, tá? Só para um posicionamento, né, de eventual. Era só isso para... Não sei mais se a Georgia e a Eliane querem complementar. Eu acho que é isso, e só da forte e da fraca, então, já que dá para exemplificar mais um pouquinho, a questão de que na fraca, né, a gente está falando em inovação, né, é a turma que acha que a gente vai gastar, mas que vai ter uma solução mágica ali na frente, né, que a gente vai conseguir aí, com alguma tecnologia, resolver, né, e o pessoal mais da sustentabilidade forte não, sabe que vai acabar e que a gente tem que fazer alguma coisa, né, a forte, ela pressupõe uma transformação mais radical, enquanto a fraca tá esperando o milagre aí acontecer, mais ou menos isso, assim, para deixar mais claro. Perfeito. É isso aí. Eu vou parar de compartilhar aqui, então, a tela e vamos às perguntas. Vamos às discussões. Isso. Então, está aberto, né? As pessoas que tiverem perguntas podem escrever no chat. Enquanto isso, eu agradeço bastante a participação de vocês, parabenizo pela pesquisa, um tema muito interessante, muito instigante. E enquanto eles não estão perguntando, eu queria saber o seguinte, e o mercado, né? A visão do mercado, como que o consumidor vê essas empresas, ou se vocês acham que a população brasileira ainda não faz diferença se a empresa é sustentável ou não. Quem gostaria de falar? Eu posso falar um pouquinho, assim, é que a população brasileira é muita gente, né? A gente tem diversas situações acontecendo. Tem o produto verde, que ainda ele tem um custo para o consumidor final, um valor muito maior, né, em termos de financeiro, e que realmente tem coisas que ainda não estão acessíveis para todo mundo, né? Eu que conversei com empresas diferentes, então tu tem lá o pessoal que trabalha com o bloco para construção. Bom, eles estão conseguindo criar uma sustentabilidade dentro da favela e uma conscientização de que isso é importante porque vai melhorar a condição de vida, que talvez para a gente aqui dentro da universidade talvez não faça tanto sentido. A gente está ali pensando no orgânico, então assim, tem uma gama de produtos e que a sociedade aos poucos impacta diferentemente as pessoas, né? E aí, claro, a gente tem as grandes corporações aí trabalhando com o marketing verde à torta e à direito, né? Que pega, então, esse oportunismo de realmente as pessoas estarem focadas numa questão mais sustentável, que é um movimento que está acontecendo, mas ele pega as pessoas de formas bem diferentes, assim. Ainda é muito plural isso, né? Não sei. Obrigada. Nós temos aqui algumas perguntas. A primeira pergunta do Alan Farias Costa, nosso aluno do PPGPI UFES. Ele pergunta: quais as dicas e práticas para ser um empreendedor sustentável? O que o empreendedor tem que ter em mente no início do projeto? Quem gostaria de falar? Olha, quem quer começar primeiro? Georgia? Eu? Vamos lá. Fique à vontade. Né? Primeiro, ele ter um valor dentro dele, né? Uma coisa que ele acredita para ele seguir. Eu diria que também é importante você ver uma oportunidade. Aí vai determinar, assim, a maneira de como que você vai encarar essa oportunidade. Se você for mais sustentável, você vai querer trabalhar essa oportunidade de acordo com o seu viés, né? Acontece que há empreendedores que vão seguir pela oportunidade e não vão ter um viés muito... a sustentabilidade dentro dele, intrínseca. Então, primeiro você tem que ter um valor, né? Eu acredito nisso, eu acredito que isso faz bem para mim, isso faz bem para o mundo. Primeiro princípio. E depois você pesquisar como que você pode empreender com esse seu valor pessoal. Minha opinião. Vamos lá.
Eu percebi algumas outras coisas, ao contrário até dessa, tem essa questão, né, de tu realmente querer, mas eu vi que eu achei engraçado até que uma das pessoas que eu entrevistei disse assim, a gente fala muito em administração e focar na solução. Eu disse, não, a gente tem que focar no problema, porque assim, eu tenho um problema para resolver e em termos de sustentabilidade a gente tem muito. Então, assim, aí a questão do propósito, que ele falou, o que te incomoda mais, pessoalmente? É a questão do resíduo? É a questão de energia? E aí, daí um pouco assim, que a inovação, né? A gente está aqui conversando sobre inovação. O que eu vou fazer? O que eu vou inventar, então, para resolver esse problema, né? E pode ser dentro das universidades, pode ser em determinados lugares, que também, então, é um jeito de começar empreendendo de forma sustentável, né? Eu acho assim que a gente tem que... Aí é uma mescla, né? Isso aí que tu falaste, a pergunta é a gente tem que pensar numa mescla das características do empreendedorismo tradicional mesclado com o sustentável. Eu acho que até isso aí abre para uma coisa que acho que é importante a gente falar, assim, ó, tu tens que ter, se tu quiser ser sustentável, né? Primeiro essa motivação, realmente, vamos dizer assim, fazer parte da equipe do Homo Sustenens, né? O que acontece a partir disso aí? Você vai pensar em soluções com esse viés social, ético, ambiental e assim por diante. Então, isso vai ser o propósito daquilo que tu vai construir. Agora, na construção, aí começa a ter que mesclar com, inclusive, o empreendedorismo tradicional. Você tem que... Uma das coisas essenciais, você vai ter que se aprofundar naquilo que você vai trabalhar. Então, por exemplo, assim, ó, a questão do biopesticida lá que ela falou da erva mate. Tu vai ter que conhecer aquilo profundamente para te poder chegar à inovação a partir... Então, isso aí requer muito conhecimento e dedicação. Segundo, pessoal, a gente não falou aqui, mas é muito claro, inclusive, nos casos, e de maneira geral, mas nos casos que a Jorge falou, ela não comentou, mas é importante, quase sempre, pessoal, tem uma parceria entre alguém da área técnica e alguém da área de gestão. E aí vem o outro lado, que você tem que juntar esse teu interesse pela sustentabilidade, coisa e tal, com, vamos dizer assim, o domínio um pouco da gestão do empreendimento depois. E aí tem coisas essenciais, como, por exemplo, você tem que ser um motivador, porque tu vai construir uma equipe. Aí tem várias características que são do empreendedorismo em si, porque você vai ter que mobilizar uma equipe, você vai ter que ser criativo, porque você vai ter que buscar recursos tanto financeiros, quanto de conhecimento, quanto de articulação, né, com outras áreas, né, digamos assim, que tu vais fazer. Então, vamos dizer assim, aliás, uma falha muito grande, né, é às vezes você achar que você, só com a boa intenção de colaborar com a sociedade, né, o negócio vai dar certo. Então, aí tu vai ter que começar a mesclar. E na hora de decidir, sim, eu acho que aí vai aparecer o teu lado sustentável versus o teu lado econômico, né? Digamos assim, econômico-financeiro. Porque aí tu vais olhar o que vale a pena e o que não vale, né? E medir, dependendo das tuas necessidades, tua capacidade de investimento ou não, de acesso a recursos ou não. Eu acho que, assim, no mínimo, essa meia dúzia de coisas, assim, você tem que pensar na prática na hora de fazer tudo isso aí. E tem que se organizar, né, pessoal, na forma de uma boa gestão, né, digamos assim, disso que tu vais criar, digamos. Ok, muito obrigada. Temos algumas perguntas, mas infelizmente nosso tempo da live está esgotado, já são 15h15. Temos pergunta aqui da Amanda Luiza Soares, da Viveira de Santos, Marina Bezerra da Silva. Vamos
anotar as perguntas e aí a gente pode mandar por e-mail, pode ser? Pode ser. Porque o tempo da live acabou. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, professor Eugênio, Eliane, Geórgia, e novamente, né, parabenizar pelas pesquisas que vocês têm realizado. E vou encerrar a live convidando as pessoas que queiram publicar suas pesquisas pela editora Backup Books. Nós temos o Instagram, Backup Books Editora. Vocês podem também acessar o site backupbooks.com.br e o site da associação api.org.br. Então, encerro assim a nossa live. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.